A seguir, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, Prática Rumi, Instituto Consciência da Totalidade. Acompanhem agora. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre. Invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo da energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e efetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi-Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadkiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre.
Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, Prática Rumi, através do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização, da editora Rumi, emanação de Maria Nilza Alarcon e J.C. Alarcon. Exercício 25, autodomínio. Praticar diariamente o autodomínio é frear o instinto reativo diante das mazelas do ego animal. Este exercício caminha sempre ao lado dos demais. Ele confere grande poder na solução dos desafios quando a prática do silêncio interior é adotada, porque na maioria das vezes significa silêncio interior. A ausência de autodomínio revela aspectos ainda por resolver, como a educação íntima e a modelagem psíquica. Sinaliza a falta da sabedoria, tão necessária ao sucesso. O praticante se empenhará na sublimação do seu foro íntimo através deste exercício. Aqui está um exemplo. Uma notícia desarmoniosa chega ao praticante e o impacto produz hormônios como adrenalina, acelerando a corrente sanguínea. Em longo prazo, essa repetição enfraquece o sistema nervoso e o coração. O excesso de emoções fragiliza o corpo astral, emocional, sentimental e resulta em doenças. Se estiver vigilante, sem esforço, aprenderá a silenciar e a soltar a atenção diante das notícias desagradáveis. Respirando, já na conexão com o infinito, sempre ativo em sua consciência. Suplantará a descarga excessiva de energia eletromagnética. Acalmará a si e aos outros. É melhor acalmar a ser acalmado. Deixará a irritação, o medo e a mágoa fluírem, permitindo que esses fluxos passem rapidamente, sem retê-los. Logo, ficará espantado a indagar que poder é esse que lhe vem de dentro, capaz de suplantar a turbulência e permanecer em harmonia. Permitir a passagem do fluxo determinado a se levantar acima dessa onda desagregadora já é o princípio do silêncio interior. Evitará confundir silêncio com mutismo. Mutismo é calar por causa da irritação, da mágoa ou do medo. O silêncio é baseado na autoconfiança. Sabe que o infinito silencioso a tudo abraça e está sempre disponível à sintonia da consciência para resgatar a harmonia. Se o praticante estiver nessa conexão, perceberá como é mágico resolver as situações. O seu anseio é apenas melhorar um pouco ou resolver a vida. Toda proteção está na escolha das atividades internas e externas. A natureza benigna delas é um fator de proteção e confiança diante dos abalos. E o silêncio é um antídoto, o principal ativo da vacina mental no processo de autodomínio. Se for possível, nunca responda aos desequilíbrios impulsivamente. Espere, tenha paciência e observe atentamente o seu mundo interior. O propósito é de se acalmar e tomar as rédeas das emoções. Qualquer réplica, com ou sem refluxo, sempre será atratora de algo com natureza igual ou desproporcional, conforme a natureza benigna ou maligna dos atores encenando esse teatro de Maia, a grande ilusão. Ela é responsável por tecer os elos do relacionamento humano, e nisso reside o mistério da lei de atração. Resposta: com ou sem autovigilância, implica energia arremessada à vida. Nunca atinge somente o alvo pretendido, porque são sempre disseminadas
por diversos atores. Réplicas iradas e mutismo doentio são focos do exercício de autodomínio. O que acontece quando o praticante escolhe o silêncio e deixa de irradiar até mesmo as mensagens telepáticas, guardando seus pensamentos e sentimentos? Nada falará exteriormente ou interiormente. Acontece de construir energeticamente uma muralha protetora. Portanto, basta que envie mesmo um pensamento de amor, a porta do mundo inteiro já está aberta. Todo pensamento, todo sentimento é uma estrada de mão dupla, pode ir e vir. Autodomínio também implica escolher cuidadosamente o que sai da mente e do coração, porque o retorno em algum tempo é garantido. Quem domina seus pensamentos e sentimentos tem o segredo da vida em suas mãos. Quem domina seus pensamentos e sentimentos tem o segredo da vida em suas mãos. Quem domina seus pensamentos e sentimentos tem o segredo da vida em suas mãos. A partir daí, domina as reações, as palavras e as ações. Garante-se dessa forma o controle sobre o sistema nervoso, influindo positivamente na saúde, nos afetos e nos negócios. O praticante já pode refletir nos ganhos imensos do autodomínio. O ser responsável se torna mais silencioso no íntimo, e quanto às manifestações externas, ele compreende que tem responsabilidade sobre cada palavra proferida. Nas primeiras tentativas, o praticante poderá se sentir um ator interpretando um papel. A realidade o manda explodir, e o exercício o orienta a olhar tudo, sentir a reação, deixar fluir, a treinar o silêncio. Para treinar o silêncio interior é o mesmo que evitar a valorização excessiva do evento. Se tiver de concluir algum juízo, recordará: tudo vem e passa, isso também vai passar, abençoo e libero. Tudo vem e passa, isso também vai passar, abençoo e libero. Tudo vem e passa, isso também vai passar, abençoo e libero. O que se pode perceber nesta lição? O silêncio como valor inquestionável. Ele é muito necessário, principalmente se o praticante ainda estiver por entender o que é autodomínio. A grande meta dos seres e a razão soberana da encarnação também se clarificam no silêncio interior. Ele principia com uma atitude interna de recolhimento, algo como fechado para descanso, nunca fechado para balanço. O balanço, ou seja, reflexão, virá depois. O praticante poderá medir o impacto psicológico das suas palavras? Quase nunca a pessoa tem a noção de quanto está ferindo, por considerar normal falar tudo o que pensa. Costumamos observar o estágio de evolução, quando alguém se permite ouvir um segundo acerca de um terceiro. Fulano exaltou-se por tua causa e denota insatisfação. O corpo astral emocional sentimental se retrai permeado pela vibração desagradável em resposta ao veneno disseminado pelo correio da escuridão. Muitas vezes a peçonha lesiva é do interlocutor, mensageiro de algum desequilíbrio. Os seus argumentos se destinam à desunião. Comportamentos desse tipo são como cipós matando a árvore e precisam ser retirados, livres do cipoal espinhoso. O praticante dará um salto na jornada. O que sente um ego enfermo? Uma raiva profunda na luminosidade manifestada em vossas conquistas e estados de consciência cada vez mais elevados. Uma inveja escondida por se achar impedido de sentir, ver e traduzir a luminosidade, a alegria, o charme e a competência de quem pratica o bem, o bom e o belo. O praticante evitará
aninhar no peito a serpente gélida. Ela acordará logo depois de experimentar o vosso calor afetivo. Quem resvala? Quem for vencido pela fraqueza no exercício do autodomínio. Os movidos pela ira abandonam a memória da aprendizagem iluminadora. Mostram-se fracos ou, como dizem, sem personalidade, porém abundantes de ego animal, faltando-lhe as estribeiras em palavras e atos. Esqueceram-se da prática do bem, evitando trazer de frente o observador interno, a fim de neutralizar o padrão maligno do comportamento. Pelas leis automáticas, refluirá ao responsável pelo correio da escuridão, o que lhe for devido. Ao segundo também se replicar a obscuridade. Ao terceiro por ouvir e dar crédito ao mal, fortalecendo as negatividades. A quem necessite soltar seus demônios, e são tantos que se tornou impossível segurá-los. Quem os alimenta apenas os multiplica em si e nos outros de igual natureza. Irresponsáveis sem controle sobre a palavra. Jamais aprenderam coisa alguma sobre autodomínio. Onde caberão os revides desproporcionais? Apenas nas mentes em completo desatino. Nem o auge da insanidade justificaria o ódio, quando os atores dos ataques sem causa se fazem passar por justos, certos e verdadeiros. Por trás de fachadas justiceiras, ímpetos de psicopatia se acumulam em provas fantochadas, como Quixote, a enxergar gigantes em moinhos de ventos. Todavia, que importa ao praticante perder tempo com esses cenários na imaginação doentia? Sempre que houver combate entre a vossa luz e a vossa treva, ainda que pareça coisa alheia, o praticante voltará a essa mensagem e ignorará o tapume denso das hipérboles insanas. Deste modo, vosso tempo é precioso e jamais será perdido com as bestas da obscuridade. Enquanto essa mensagem for ignorada e os exercícios desprezados, haverá uma permuta no plano de crescimento pessoal. Em vez de proteger a si e aos relacionamentos, a trama social se urdirá com as fendas e a perda de energia com inutilidades. Verdugos são necessários ao crescimento pessoal, forçoso, porque tudo impõe a aprendizagem. Ao escolher a prática dos exercícios, estará optando pela imunização e despejando apenas que nenhuma força o abale, tanto como antes o abalava. Então, reconhecerá o valor do autodomínio. Ao se modelar o ego como opositor, outros adversários serão necessários. Sua importância é tamanha que basta a ele para atirar a pessoa em qualquer abismo. Ele o faz convicto da verdade ser mentira e o engana, fazendo crer que a mentira é verdade. Somente covarde se rende a ele. Quando for inevitável, o praticante, sem perder de vista o autodomínio, questionará o obscuro. Tua abordagem trará harmonia e contemplará a paz de todos. Ainda que haja algum enfrentamento, prevalecerá a sabedoria. Ainda existe no amor, na bondade e na compaixão. Terá grandeza do perdão, que beneficia unicamente a ti. Garantirá a saúde de todos, porque eleva em vez de derrubar. Valerá a pena pagar o preço do meu precioso tempo por causa do que tens a me dizer? Se o revide odioso é teu guia, desprezando a conciliação, afasta-te de mim e guarda tua passagem pelas memórias da hora da morte. Porém, se em nada adquirires dentre os princípios que creio, evita perder seu tempo comigo, porque na minha parte tenho mais o que fazer. Em vez de perder tempo, o praticante cultivará o interesse por uma boa e nobre causa, cuja força seja verdadeira e atuante
por si só. Muitas vezes o esforço oferece obstáculo da interpretação duvidosa sobre o que é uma boa causa, o que sempre ajuda no exercício do autodomínio. Para ser eficaz, além de nobre, é preciso produzir consciência individual, a fim de gerar consciência grupal e mundial. Ou seja, cuida-se da raiz da base interior, conhecendo e educando o mundo interno, por causa de todas essas obscuridades. Num grupo de prática Rumi, a orientação é treinar os favoráveis, consolidados pela união e dispostos ao treinamento de todos os exercícios, com um mergulho mais profundo em todas as técnicas de silêncio e meditação, a fim de conquistar o autodomínio. Eles são responsáveis pelas comprovações dos diferentes graus de imunização. Uma pessoa somente pode ver, sentir, julgar e falar sobre o que tem em abundância no próprio coração. Pessoas julgam e veem o que elas são, mirando um espelho no qual jamais se enxergaram. O venerável mestre Harumi ensinou: selais sentenças para vós mesmos com as próprias crenças, sentimentos, pensamentos e palavras. Cuidai, pois, de perceber melhor quem é o vosso único juiz, e descobrireis dentro da mente quem vos defende, acusa, sentencia as prisões e concede a liberdade. Quando enfim abrir-se a vossa consciência para essa verdade, entendereis que, do lado de fora, as pessoas adormecidas são manifestações de vossa egrégora. Quem ferir o outro, ferirá a si, diminuirá sua grandeza, porque a unidade existe no seio da totalidade. Todos formam um único ser. Ao atravessar um vale de sombras, premeditastes vingança? Escolhestes ferir e punir com vilipêndios e assintes irados? Acreditastes mesmo no engano desse prazer doentio? Apenas chafurdastes na lama sobre as brasas do próprio inferno. Buscai depressa cura, porque vosso ego animal cresceu, tomou a frente de tudo e vos adoeceu. Vossa alma é ave de asa ferida, impedida de voar, porque tentou barrar o caminho de outros, e a lição do autodomínio nunca aprendeu. Exercitai o silêncio e praticai o autodomínio, renunciando ao que vos faz fracassar. Enquanto o ego quer ou rejeita a coisa pela coisa em si, a alma anseia pelos significados. A felicidade é possível quando a alma ama uma pessoa, um grupo, um ideal, uma causa. Ela precisa amar, tem fome de amor e somente o amor a motiva. Quando a alma deixa de ver amor, aprendizagem, maravilhas e novas descobertas, ela opera o rompimento. Quando o ego se enamora da mesma coisa que a alma está enamorada, tudo segue em boa marcha. É o amor que está presente na sabedoria, em prol de quem opta pelo treinamento da própria educação espiritual. Será suficiente ler o que ensinamos? Será suficiente ler o que ensinamos? Será suficiente ler o que ensinamos? Indo um pouco além, formando grupos credenciados a fim de partilhar a mensagem, a oportunidade de autodomínio se apresentará. Será suficiente? Será suficiente? Será suficiente? Um tanto mais e mergulhará no aprofundamento para desenvolver o raciocínio filosófico, uma forma diferente de pensar. Então será suficiente? Então será suficiente? Então será suficiente? Concluirá um juízo. Somente consolidaremos as orientações na prática viva de cada exercício proposto se procedermos a uma profunda transformação interior. De verdade, ninguém quer ser como papagaio, meramente repetindo palavras. A leitura das mensagens que elevam a uma bênção.
a leitura das mensagens que elevam a uma bênção. O praticante será como o silêncio. Então, o infinito, sem nenhuma voz, falará claramente em seu sentimento. Meu amado, minha amada. Meu amado, minha amada. Meu amado, minha amada. O eu cósmico resplandecerá. Todo poder é autodomínio. Todo poder é autodomínio. Todo poder é autodomínio. Reflitam por alguns momentos. Queridos internautas e ouvintes da Radionomia, a voz do autoconhecimento, hoje nós deixamos para vocês aqui os conceitos impressionantes e belíssimos, exercício dos estudos da prática Rumi. E se você tiver interesse e quiser mais informações, ligue para o nosso estúdio em São Paulo, prefixo 11 2638 0078. Nós temos o nosso e-mail e a sede mundial da prática Rumi do Instituto da Consciência da Totalidade fica em Cuiabá. E entre em contato através do site www.rumi.com.br. Rumi, H-U-M-I, www.rumi.com.br. Deixamos vocês, nossos queridos ouvintes e internautas da Rádio Holonomia, com um beijo, um abraço e dizendo a vocês, através da prática Rumi, nós nos transformamos. Através da prática Rumi, nós nos integramos à consciência universal, sem dogmas, sem crenças, mas buscando a divina presença eu sou, a integração com seu eu cósmico. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, porque a nossa voz, a nossa rádio está 24 horas no ar para o planeta. João Gilberto. Saudação aos devas dos elementos, porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Irde-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadkiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Rahumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre, invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos,
e bebo da energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, orientações dos mestres, práticas para a imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Vocês internautas ouviram na Rádio Holonomia Prática Rumi do Instituto da Consciência da Totalidade com o autodidata João Gilberto Silva. Continuem com a nossa programação.